Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NRCast. Eu já tava com saudade de gravar, né? A Chay tomou meu posto aqui, vocês viram? Eu tô ligado que vocês curtiram aí a galera, principalmente as mulheres empreendedoras, né? Mas hoje estou de volta ao posto aqui com o Rafna. Olha o nome do cara, o nome dele é diferente. E aí, Rafna, seja bem-vindo, meu irmão. Opa, Vamos trocar uma ideia bacana aí e fica à vontade. Isso aqui é uma resenha, um papo muito simples, daquele jeito. muito obrigado pelo convite, agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Rafna, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu já quero saber a origem desse nome. Você estava me explicando, mas eu quero que você explique para a galera, porque é a primeira vez, eu nunca vi uma pessoa chamada Rafna. Então, se você for procurar na internet, Rafna, você não vai achar. Esses tempos atrás eu comecei a achar alguns sobrenomes na China, mas a origem do nome é um nome alemão, onde que era um médico que minha mãe viu numa revista e ela completou o nome para Rafnan. E acabou criando esse nome. É que você não sabe o nome Legal. dos meus irmãos ainda. Então, sua mãe tinha uma excelente criatividade para escolher nomes diferentes. Sim, sim. Então, meu nome é Rafnan Fiorentino. É um nome marcante, ó, é isso que é legal. E o nome dos meus irmãos, igual eu falei pra você, que é diferente também, tem o Radamés e o Caramba, Rander. que legal. Rander Fiorentino, Radamés Fiorentino. Massa. E meu irmão, conta um pouquinho quem é o Rafna, da onde você veio, quais que são as suas origens, conta aí um pouquinho pra gente. Hoje eu sou Rafnan, pai de dois, Arthur e Bela, Legal. marido da Rosiane Nani, que logo logo ela vai assistir, vai ver aí, vai estar com a gente no próximo episódio, aí, se Deus quiser. Opa, E eu sou nascido em Ourinhos, tenho 35 anos hoje. Eu desde cedo comecei a trabalhar, sempre procurando desenvolver e querendo o meu próprio salário, sabe? sim. Querendo fazer as coisas. Nesse caminho, eu nem sabia que eu era empreendedor. Daqui a pouco eu vou explicar para você onde eu descobri que eu era empreendedor. No começo, eu trabalhei de empacotador com 8 anos de idade. Meu pai é da construção civil. Minha mãe, na infância, era empregada doméstica. Depois foi trabalhar numa empresa maior, uma concessionária. Então, sempre estavam trabalhando e a gente sempre cuidando de casa. E nisso eu sempre queria ter o meu também. Então, quando eu era mais jovem, eu saí vender sorvete. Top. Depois disso, eu fui vender CD e DVD. Então, daí eu fui entrar na Guarda Mirim. E eu comecei a minha vida sempre querendo ser independente, ter uma independência financeira. No começo, quando eu fiz Guarda Mirim, eu fiz com 16 anos, saí com 18 anos. De lá eu fui trabalhar numa concessionária, um concessionário de motos. Lá eu comecei desde lavador de peças e fui subindo cargo a cargo. Lá trabalhei como lavador de peças, lavava moto, depois aprendi a mexer com moto, fui fazer curso, metrologia de Legal. instrumento, mecânica de polpa, motor, moto 1, 2, são os tipos de curso que tem dentro da concessionária Yamaha que eu trabalhava. Que legal. Aí, eu não contente com aquilo, sempre quis me desafiar. E eu recebi uma proposta de uma empresa chamada Scania, PB Lopes. E eu fui para lá também. Eu fui ser mecânico. Nessa época, eu estava querendo novos desafios. Chegou num estágio que eu estava na concessionária e não tinha mais como... Crescer, você estagna, né? Você chega num patamar que você se Sim. limita, E né? às vezes a gente não acaba recebendo as oportunidades que a gente quer, então a gente vai buscar fora o que a gente decide pra gente. O que a gente acha que é capaz. Sim. Eu sempre fui o cara de desafios. Eu nunca fui grato pelo que eu tenho e nunca contente. Sempre quis mais. Então, sempre procurei me desenvolver cada vez mais. Nessa época, eu achava que eu precisava estudar, ter uma faculdade para ser uma pessoa de sucesso, para ter um bom salário. Sim. Então, nesse meio da concessionária de motos para empresa de caminhões, da Scania, eu fui fazer curso de motor a diesel. Aí fui subindo de cargo também. Comecei de baixo e fui subindo. Só que naquela época que eu falei pra você que eu vendia DVD, eu vendia também DVD nessa época. Só que eu ganhava mais dinheiro fazendo as vendas fora do serviço do que no próprio serviço. Sim. Então eu fui aprendendo como funcionava. E nessa época eu nem sabia que era empreendedor. Aí eu comprava o DVD por R$1 e vendia por 5. Eu vendia
depois do horário do serviço e vendia também em finais de semana em bares. Eu tinha uma estratégia. Já viu aquela pasta de DJ? Sim. Eu colocava os filmes e os CDs tudo lá dentro. E eu chegava a apresentar para as pessoas. Eu fazia um diferente. As pessoas olhavam e eu começavam a pegar. Então eu vendia muito bem por causa disso, por causa das apresentações que eu tinha em cima do negócio que eu fazia. Aí um belo dia, eu fui trabalhar na PB Lopes, na Scania. Chegando lá, pediu para tirar o diferencial de uma carreta, de uma usina. Eu fui lá, mexendo no diferencial, caiu um torrete, cara, de graxa e terra na minha cabeça. Nossa. E sabe aquele dia que você fala assim, nossa, meu, eu quero alguma coisa diferente e eu tô ganhando mais em outro lugar, eu quero uma independência? Série da CLT? Beleza, eu vou decidir. Eu saí daquele de baixo, caiu na minha cabeça, foi o final pra mim. Eu fui lá pra dentro da sala do gerente. Eu falei assim, eu queria pedir a conta pra mim, eu agradeço por enquanto. Ele inconformado, por que você quer sair? Eu falei assim, eu acho que aqui pra mim deu. Eu gostaria de fazer a minha parte. Só que quando eu saí de lá, passei por alguns dias, alguns meses bem. Porém, no mercado nosso de empreendedor, é altos e baixos, de aprendendo na vida. Tem que atravessar o deserto. Você lembra quando o DVD que custava R$10 caiu para 5, depois caiu logo para R$2? Sim. Foi essa época. Aí não compensava mais para mim, eu não tinha mesmo um retorno. Aí eu procurei, voltar para CLT. Mas eu era jovem ainda, eu tava com 18, 19 anos, e eu tava querendo alguma coisa para mim. Então, nesse momento, eu decidi voltar a trabalhar de CLT. E meu ex-patrão, que era da concessionária, estava precisando de gente na parte de vendas. Top. Aí eu decidi. Eu voltei para trabalhar para lá, para ele. Aí lá eu consegui fazer o que eu queria, que era a parte, como eu já trabalhava com vendas, na venda DVD, eu consegui então voltar para o concessionário. Eu tive um salário bom lá. Mas passando um tempo, eu ainda não estava contente com os meus resultados e eu achei que eu queria mais. E nesse momento eu achei que eu queria mais, eu precisava de algum estudo. Sim. Então eu falei assim, eu acho que eu preciso de fazer um curso superior, uma faculdade. Então, decidi procurar as faculdades. Quais são as faculdades próximas de mim? Eu não tinha um curso específico que eu poderia fazer. Mas eu fui ver quais são os cursos que eu poderia ser feito. Na minha cidade tinha a TI, que era a tecnologia da informação, tecnologia da informática. Em Bauru, eu era de Ourinhos, né? Então, na cidade perto, Bauru tinha engenharia, era tudo público. E eu, cara e coragem, achando que eu já ia passar e ia entrar. Em Marília tinha tecnologia de alimentos. Era da FATEC, uma faculdade estadual. Eu falei assim, mãe, eu vou fazer Eu comecei por Ourinhos, eu fiquei na lista de espera. Em Bauru, eu passei uma temporada lá. Só que antes de fazer o estudo, eu fui lá para ver já. Antes de pesquisar. Eu era muito de ter a atitude de fazer as coisas. Sim. Quando cheguei lá, a faculdade era integral. Como que eu vou trabalhar e me sustentar? Meu pai não tinha condição de manter a gente. Aí, cara, eu voltei para trás, tipo assim, meio desanimado. Mas não ainda desiludido. Sim. Aí eu fui fazer faculdade de Marília. Passei no vestibular. E porque eu estava ciente, eu era bem dedicado nos estudos. E aí eu passei na faculdade. Novamente, cheguei pro meu patrão e falei para ele, olha, eu passei na faculdade e eu vou pedir a conta para você. Porque eu acho que eu preciso estudar. E lá era noite e eu ia arrumar um trabalho de dia. Nesse momento, eu saí de um salário bacana, já tinha carro, tinha moto. E decidi dar um passo para trás para dar 2, 3 para frente. Sim. Porque na minha cabeça eu precisava ter uma faculdade para ser reconhecido. Sim. Mesmo com todos os resultados que eu tinha. Beleza. Com 1 ano e meio de faculdade, já estudando em Marília, fazendo alguns bicos, sabe? Minha mãe me ajudava um pouco, ajudava com aluguel, que o aluguel na época eu acho que era R$480, se não me engano, no caso de um quarto só. E lá eu nem podia sair. E qual que foi a faculdade que você... Tecnologia e alimentos. Você foi fazer tecnologia em alimentos? Aí nesse tempo eu tava namorando e minha esposa, eu brinco até com ela, eu falo que ela pediu em casamento porque ela é da congregação. Certo. E ela falou assim que não podia sair de casa para morar comigo porque
ou como o vô dela, o diácono, não ia permitir. Aham. Deu assim, então eu caso com você pra gente ir junto. Cara, eu saí do serviço e fui pra Marília e casei. Olha que Do loucura. nada. Do nada. Tipo assim, eu já tava apaixonado, é o amor da minha vida. Eu falei assim, eu vou seguir, a gente vai junto. E ela sem acreditar, porque a gente tava um tempo junto, e eu falava pra ela, vamos casar? Então, ela ficou, "Ué, eu quero seguir vida com você." Aí a gente casou numa segunda-feira. No domingo, antes de casar, a gente tinha uma família, a gente fez churrasco antes de casar, que era a festa antes de casamento. Aham. E na própria segunda que a gente casou, a gente já foi para Marília, para mim fazer a faculdade e estar por lá. A gente começou a seguir vida. Lá ela foi trabalhar em alguns lugares, trabalhava no comércio e eu fazia alguns estágios. Então, isso para nós foi um desafio, porque eu que era o provedor e acabei sendo, provia mais do que eu. Mas eu estava no propósito de uma vida mais próxima no futuro, porque eu Sim. dei um passo para trás para dar 2, 3 para frente lá. Nesse momento, eu fiquei incomodado. E depois caiu uma ficha, eu comecei a fazer conta de quanto eu ganhava e quanto eu iria ganhar. Eu saí da concessionária com um salário de 5, 6 mil reais. E eu fui ver quanto eu poderia ganhar, ia ser 8 mil. Eu disse, mas não é isso que eu quero mais. E como que eu vou fazer isso? Eu vou estudar mais 2 anos para terminar a faculdade, depois vou fazer mais um doutorado, um pós, um mestrado, para depois vou ganhar o quê? 10 mil, 12 mil? E vou viver disso. E foi na hora que eu tive a decisão do que eu vou fazer. Aí, de novo, as coisas começaram a ficar difíceis. Depender de uma pessoa pagar seu aluguel, e eu sempre, como eu disse para você, fui independente das minhas coisas, era chato. Daí, por exemplo, um final de semana, a gente pegava a moto, era de Ourinhos, a Maria era perto, dava 90 quilômetros, e ficaria mais barato a gente ir para Ourinhos, almoçar, jantar na casa do meu pai, do que a gente sair. E hoje eu olho assim as coisas que a gente passou, que a gente fazia, pra gente poder desenvolver. Pega um lenço lá, por gentileza. Ali, Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Por isso que eu gosto de fluir, Rafa. Toda vez que a gente senta nesse podcast aqui, que as pessoas começam a contar a sua história, a grande parte se emociona. E é isso que eu trago nesse podcast, porque assim, é muito legal falar um pouco do Rafa hoje, aonde ele chegou, as coisas que ele conquistou, mas aqui o nosso podcast, Rafa, é exatamente isso, a gente mostrar que você precisa atravessar o deserto, você tem ali uma jornada e nem sempre vai ser mil maravilha. E o intuito nosso aqui do podcast é mostrar para os empreendedores que às vezes hoje, Rafa, muitas pessoas estão nessa fase que você passou, nesse sacrifício, entende? E as pessoas às vezes estão querendo desistir. E eu falo para vocês, não desiste, persista, seja resistente. Eu falo para vocês, daqui. Obrigado. Seja resistente. Por quê? Eu desisti várias vezes de alguns projetos. Que se eu tivesse continuado, o meu resultado seria totalmente diferente. Mas tem um projeto que eu nunca desisti. E eu venho lutando desde 2017, que é o NR Clube. Esse Deus colocou no meu coração e eu falei, custa o que custar. E eu recentemente não foi 2, eu dei 10 passos para trás para mim poder vir para São Paulo, recomeçar a vida e deu um start, um reset, para quê? Exatamente, eu tenho essa mesma visão, que daqui, a vida que eu quero viver, daqui 5 anos, os resultados que eu vou ter, eu preciso passar por esse período. E é muito legal você compartilhar essa fase da sua vida, que aquilo que você fala, a gente falou nos bastidores, né? Cada entrevista eu aprendo mais, em toda entrevista, né? Então, cara, só de ver um pouco da sua história e dessa sua emoção, me dá mais força ainda para continuar. Porque se eu fosse olhar pelo que a gente tinha lá na minha cidade, a zona de conforto, jamais estaria aqui.
Porque a gente vem pra cá num tanque de tubarão, vem pra aprender, né? E é muito massa, mas continua aí. Aí você ia de moto final de semana. Pra Ourinhos, porque a gente não podia gastar. Aí chegou uma hora que isso não dava mais pra mim. Não fazia mais sentido. Aí eu voltei pra Ourinhos. Quando eu voltei pra Ourinhos, eu voltei trabalhando de servente com meu pai. E aí você parou a faculdade. Parei a faculdade. Eu tentei 30 dias à distância, pegando um ônibus, vindo. Mas tinha um ônibus direto pra Unimar. Mas para a faculdade estadual tinha que pegar outro. Os custos começaram a ficar muito alto. E também acabou ficando muito cansativo. Eu tinha que ir daqui, na beira da rodovia, andar 15 quilômetros para pegar um ônibus, Caramba. para depois pegar um ônibus para dentro de Marília, chegando lá da Unimar, eu tinha que pegar outro transporte para chegar na faculdade. E chegou uma hora que cansou, cara. Cansou. Eu falei assim, meu, eu vou parar a faculdade. Não faz sentido. Aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro com meu pai. Beleza. Fui trabalhar de servente com meu pai e eu nunca fui um cara que contente com aquilo, igual eu falei pra você. Aí comecei trabalhando pra ele, eu era o melhor servente, fazia tudo, a obra sempre estava limpa. Aí eu comecei a fazer conta de como que eram as coisas. Meu irmão já trabalhava com meu pai, um dos irmãos. E eu decidi trabalhar lá também. De tomar isso como posse. Beleza. Quando isso, meu pai pegou uma obra uma época e ele falou assim que eu precisava tocar. Eu já aprendia. Então, de servente, fui para de minha colher foi para carpinteiro. Eu já sabia tocar obra nessa época. Foi na época melhor da nossa família, em todos, dos irmãos, dos pais, tudo junto, que a gente conseguiu financeiramente sair uma barreira aí. A gente tava falando até esse tempo atrás, que foi a época que meu pai mais se sentiu bem assim. Porque veio todos os filhos trabalhar junto com a empresa e cada um tocava de uma parte. Então eu consegui aprender muito. E quando eu vi isso, eu comecei a olhar que eu poderia trabalhar na construção civil. Sim. Então fui tocar uma obra. Aí com isso a gente conseguiu executar uma obra muito mais rápido. Tivemos bons resultados. E daí, ok, meu, maravilha. Essa obra em si marcou muito uma passagem para mim. Porque na época, marcou por causa de história, não porque é de momento. A gente demorou 6 meses para executar a obra. O valor da mão de obra de 6 meses era R$60 mil. E uma pessoa vendeu essa casa e ela ganhou R$60 mil com uma venda. Que é uma venda, uma negociação de um dia hoje. Sim. E eu falei assim, poxa vida, mano. E meu pai falava, nossa, tá vendo, cara, a gente trabalhou 6 meses pra ganhar isso, e o cara ganhou numa negociação, mas nunca destravou na hora, não destrava. As oportunidades passam batido pra você, e às vezes você nem nota. E foi uma coisa que passou pra mim, eu sempre vendedor, se eu tivesse abrido os olhos lá atrás, mas eu precisava passar os caminhos que eu passei para estar aqui hoje que eu estou. Precisava ser lapidado, né? Sim. Diamante precisa ser trabalhado no fogo. Aí, com isso, eu comecei a pegar algumas obras depois. Obras próprias. Outra passagem que me marcou foi quando a gente estava com poucas obras, antes de eu tomar as iniciativas e pegar as minhas. Meu pai tinha pegado uma obra e meu irmão era sócio dele. Eu era o cara que trabalhava para eles. Aí um dia eu perguntei, mas por que eu não posso ser sócio de vocês? Não, mas você vai ganhar naquilo que você sabe fazer. E essa frase marca muito. Você ganha aquilo que sabe fazer. Cara, eu fui pegar, dentro da obra que ele pegou, eu não sabia muita coisa. Eu sabia carpintaria, sabia fazer esgoto, ar-condicionado, os drenos, mas eu não sabia rebocar como eles sabiam. Eu não sabia assentar tijolo, assentar piso como eles sabiam. Eles tinham muito mais experiência do que eu. Eu era novo e estava aprendendo. Mas eu não estava contente com aquilo. Nessa obra, precisou trocar todas as caixas hidráulicas, fazer todos os pontos de ar-condicionado novo. E o serviço de esgoto é um serviço mais caro do que o normal. Porque é muito difícil trabalhar com esgoto. Aí a gente eu acabei ganhando um dinheiro muito bom nisso. E eu falei pra ele, eu ganho no que eu sei fazer. Então essa parte é minha. Aí daí abriu uma vontade ainda mais de fazer as coisas. Consegui pegar umas obras pra fora. Aí a primeira obra que eu peguei uma casa pra fazer sozinho em Ilhabela, Paraná. Um amigo meu chamado Sandro me contratou
meio desconfiado no começo, a esposa desconfiado. A esposa dele foi mandar mensagem pro meu pai, perguntando se meu pai ia tocar junto comigo. Aí meu pai falou assim pra ele, não, ele tem capacidade pra tocar a obra sozinho, fique tranquila. Aí falei com ela, depois finalizei a obra, fiz tudo de acordo com o que foi contratado. E isso foi me dando mais força de começar a pegar outras coisas. Aí eu aprendi que eu precisava ter mais pessoas próximas de mim para executar a obra e eu administrar. Então, o de servente, pedreiro, carpinteiro, eu comecei a ser empreiteiro. Comecei a empreitar algumas obras. Aí peguei 1, 2 casas. A gente nunca tinha pegado casa com material e mão de obra, só mão de obra. E eu peguei uma casa com mão de obra e material para entregar. Nunca tinha feito, mas eu chegando na hora de vender, não, pode deixar, a gente já fez, fazemos, cuidamos. Porque a gente já sabe fazer, só que não estamos dando as atitudes para executar aquilo. E eu, novamente, tomei a atitude de fazer. Aí você pegou como se fosse uma empreiteira daí. Isso, uma construtora. Ah, construtora, isso. Beleza, aí peguei. Cara, depois peguei essa. Eu falei assim, nossa, é assim que funciona? Cara, ganhei mais dinheiro comprando material, no lucro, do que só na mão de obra. Daí aprendi como que era o jogo. Aí você aprende como que é o jogo. Aí desbloqueia, né? O drive foi instalado. Instalou um drive, deu assim, poxa, que bacana. Mas a obra, ela tem altos e baixos. Sim. Quem é da construção sabe como que é difícil. E você é difícil manter em constante de altos, sempre obras. Nessa época, acabou as obras, daí tava finalizando tudo e não tinha novas obras. Veio um rapaz, um senhorzinho, e ofereceu pra gente... foi conversar com meu irmão, queria falar comigo através de um outro amigo que eu já sabia que eu trabalhava pra fora. Ele falou assim, você sabe o Rafner? Eu falei com meu irmão. Ah, sim, meu irmão. Ah, eu quero fazer um orçamento. Ah, mas quanto custa um metro quadrado? Meu irmão falou pra ele na época, 1.500. E ele falou assim, não, eu não posso, porque eu vou fazer 5 casas. Fazer 10 casas. Não, mas não tem como, esse é o preço. E meu irmão, pra negociação era desse, acabou. Sim. E ele falou assim, tá bom então. Não dá. Mas eu vou deixar meu cartão aí, qualquer coisa pede pro Rafa entrar em contato. Nessa época, eu já tinha alguns projetos de desenhos 3D que eu fazia e guardava debaixo do braço. Para quem quisesse comprar, eu estava disponível. Era só o terreno, só a casa, o cara escolhia, então o cara já conseguia imaginar como poderia ser a casa dele. Aí eu liguei para ele e marquei uma reunião. Ele falou assim, não, o seu irmão falou que não dá para vocês fazer, deixa quieto. Não, mas eu quero apresentar para você meu projeto. Aí fui lá na casa dele, apresentei meu projeto. Me apresentei quem eu era. Aí deu certo da gente fechar. Foi o primeiro contrato que eu fechei que começou a mudar a minha vida. Foi um contrato grande e dentro disso me deu mais esperança para fazer as coisas. Mas antes de eu fechar o contrato, por não ter feito, eu tinha 2 possibilidades. Ou eu perdi o que tinha e finalizava a obra, ou eu ia sair de lá bem melhor do que eu estava. Naquela época eu falei, eu vou comprar uma caminhonete. Uhum. A força de pensamento. Sim. Aí deu certo, a gente foi ver tinha fechado de boca, só precisava ver o terreno. Eu falei assim, vamos amanhã lá para ver o terreno? E ficava em Narandiba, 230 quilômetros da minha cidade. Eu falei assim pra ele, vamos então. A hora que a gente foi para lá, meu amigo, chegamos lá, era um tapete. Aí já começou, ele bem pra frente, começou a procurar os terrenos, procurar uma casa pra alugar. Eu tava com, tipo, R$300 no bolso. Eu só tinha aquele dinheiro, nem sabia como ia começar as obras. Eu falei assim, tudo bem, vamos pra cima. Eu falei assim, você tem dinheiro aí pra alugar a casa? Eu tô com um pouco aqui, a gente já junta, já aluga a casa e deixa certo pra você. Eu falei assim, deixa eu ver, contei o dinheirinho, dei na mão dele. Pô, aquele único dinheiro que eu tinha que era pra me passar aquela semana, ou até receber alguma outra coisa, sem nada. Ele falou assim, não, tá bom, vamos pagar, deixa tá certo o aluguel. Voltamos pra Ourinhos, eu sem dinheiro, nem sabia como que ia começar, só na fé. Beleza, chegamos em Ourinhos, ele falou assim, vamos amanhã, né, eu vou fazer o contrato? Vamos fazer o contrato. Aí ele veio e falou assim, então, quanto que você precisa de entrada? E tipo, entrada, eu nem sabia. Aí ele falou um valor lá, não lembro a porcentagem direito, eu posso pegar o contrato depois, mas foi um valor assim que eu nunca tinha pego na minha vida. Cara, aquilo abriu os olhos pra mim. E a responsabilidade de você pegar aquilo. Cara, daí o sorriso abriu, as águas mudaram, tudo começou a fluir na minha vida. E nessa época eu fui trabalhar, fui pra lá e fui em sociedade com meu irmão. E ele aceitou ir pra lá comigo.
A gente começou trabalhando junto, e ele começou, meu irmão começou a cuidar mais da parte de execução, e eu comecei a cuidar da parte mais de compras, que era o que eu gostava de fazer, negociações e tudo mais. E naquela frase que meu pai falava, cada um ganha naquilo que sabe fazer. Sim. Aí a gente começou a separar os pontos, e aí comecei a construtora. Aí a minha vida começou a mudar. Nessa época, eu construí mais de 200 casas na região, de Presidente Prudente lá e tudo mais. Então foram mais de 200 famílias que eu construí e fiz feliz. Consegui realizar sonhos. Cara, foi uma mudança, assim, pra mim, fantástica. Mas nem tudo são flores. Nesse meio tempo, houve alguns empecilhos que me fizeram mais forte. Foram 2 baixas que tivemos, que a empresa quase foi a óbito. É porque o mercado de construção, ele oscila muito, né, cara? Uma hora você tem aquilo que o Pablo fala e que você acabou de falar, você ganha no lucro, na compra, né? Então, tudo é na compra. Sim, E, e o mercado, ele oscila muito, de acordo também com o país, né? Então, muda o presidente, muda o imposto, muda os valores, sobe dólar, baixa dólar, tudo isso influencia no ramo da construção. Fora a mão de obra também que oscila, né? Uma hora você tá com um time top, de repente você perdeu lá o mestre de obra, perdeu lá os ajudantes, né? Porque de repente você tá com 10 ajudantes que os caras é top, tá tudo alinhado. De repente você tem 5 ajudantes, você olha e você fala, não dá um. sim, Oscila muito, né, cara? Tem os vários desafios à construção, mas é gostoso, né? Que nem você falou, o resultado final, né? sim. Quando você começa a ver o resultado, tanto financeiro, tanto negócio tudo pronto, é muito satisfatório. Lá, nesse meio tempo, eu vim com meu irmão e fui buscando outro irmão, depois trouxe meu pai. Todo mundo acabou se mudando para Presidente Prudente. Hoje, por exemplo, meus irmãos moram em Presidente Prudente, meu pai, a família inteira mora para lá. E eu vim para Alphaville. Quando eu estava na melhor época da nossa vida, veio a pandemia. É o que você disse. O que eu ia ganhar, eu acabei perdendo. Voltei a estaca zero novamente. E desacreditado. Falei assim, não, eu consegui. Eu vou conseguir. Pra fora, eu falava que ia conseguir, mas dentro estava destruído. Sim, Meu amigo, eu deixei encaminhado todo mundo que eu podia deixar. E todo mundo depende de fazer. Eu assim me sentia que eu era responsável por todos. Daí eu fiz. Olha, infelizmente, daqui pra frente eu não consigo mais. Por vários anos eu nunca deixei faltar serviço. Mas na situação que se encontra, eu preciso desbravar novamente e ver o que eu vou fazer. Tinha algumas obras em andamento, eu dei pra eles e falei assim, ó, daqui pra frente, ó, acabou essas obras, esse dinheiro que tá aqui, vocês vão finalizar a obra e vocês podem pegar pra vocês, eu não preciso de nada disso. Beleza. Nesse meio tempo, eu fui tentar fazer alguma coisa. E eles foram tocar as obras, conseguiram desenvolver isso, tocar a vida deles, só que eu não estava mais com aquela energia que eu estava. sim, Aí eu caí numa depressão. Curta, graças a Deus, mas foi muito ruim pra mim. Porque eu acabei vendendo tudo que eu tinha pra honrar meus contratos, meus compromissos. E mesmo assim ficou algumas coisas pra trás na época. E aquilo que ficou pra trás me deixava mal. Mal, 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 porque como posso fazer isso, gente? Fazer o mal pra alguém? Eu não sou dessa pessoa. sim. Aí um dia eu precisava fazer alguma coisa, cara. A gente voltou pra Ourinhos. Ah, vamos pra Ourinhos, a gente começa a vida de novo, várias coisas, volta a fazer. E não consegui ficar bem. Eu fiquei trancado dentro de casa, eu não queria ver ninguém, achando que eu era uma pessoa má, tinha uma vida horrível. Não, eu tava com um momento difícil. Só que a gente acha que pra fora a gente fala certas coisas, mas lá dentro a gente fica destruído, cara. Sim, sim. Pensando no que a gente fez, por que a gente deu errado. E às vezes a gente precisa de ajuda. E a gente é tão forte, egoísta, e a gente não pede, orgulhoso. E eu sozinho, tentando de qualquer forma barrar. Minha esposa, ela que sempre cuidou das crianças, ela foi pra rua pra me ajudar, pra trabalhar. Aí ela ganhava mais do que eu. Aí eu ficava Aí vem incomodado com aquele aquilo. ciclo de novo, né? Sim, Volta lá o ciclo do início. sim. Aí depois disso, ela falou assim: vá pra frente, volta pra lá, você conhece tanta gente.
Aí, com a insistência dela, graças a Deus, o apoio dela, eu consegui voltar para Presidente Prudente, onde conheci muita gente. E fui conversar com um amigo meu. Daí onde ele mostrou pra mim, ajudou a ressignificar algumas coisas. Agora eu falei pra você, eu fiz mais de 200 famílias felizes. E por menos de 5 pessoas com problemas que eu tive, menos, não dá, cabe numa mão e sobra espaço, eu tava passando mal daquelas Sim. informações. Aí o que acontece? Ele chegou e falou assim, Rafner, fala pra mim, quantas casas você construiu? Quantas pessoas você ajudou? Quantas vidas você transformou? Quando eu entendi o que eu fiz de bom, problemas acontecem, é como Sim, normal. enfrentamos eles. Não é o que fazem com você, é o que você faz com o que faz com você. Isso. É o que a pandemia aconteceu? Beleza, e o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu tava lá derrotado. E com essa mensagem, eu consegui ressignificar muita coisa. Aí de lá, eu saí, eu tava de a pé, novamente, saía caminhando, chorando, todo dia chorava, assim, não aguento mais, como pode ser isso, cara? E eu com toda a informação que eu tenho, todo esse conhecimento, eu preciso voltar a essa ativa. Aí eu vou voltar a atividades. Aí eu comecei fazendo conexões. Como eu tinha um network bacana, eu comecei a ligar para algumas pessoas falavam, rapaz, achei que você tinha morrido, você sumiu, o que aconteceu? Não, eu tô precisando aqui de um terreno. Ah, eu tenho uma área para vender. E daí comecei a ligar as pontas. Quem queria vender o terreno, tinha gente querendo comprar. E com isso comecei a rentabilizar como corretor. Um amigo estava vendendo uma casa. E ele estava vendendo uma casa de leilão. Aí começa a história de leilão. Sempre a vida inteira a gente ouviu falar, eu comprei carro de leilão e tudo mais. E ele estava vendendo uma casa de leilão. A casa era em Marília, então já tinha um network lá e ele não conseguia vender. Eu, com menos de 30 dias, eu fiz alguns contatos e consegui vender a casa. Só que antes de vender a casa, eu fiz uma pergunta para ele. Qual que é o mínimo que você aceita? Ele estava vendendo a casa por 280. E eu perguntei, qual que é o mínimo que você aceita na sua casa? Ele falou assim, olha, para mim vender essa casa rápido, eu quero 200 mil livres na minha mão. Beleza. 200 mil, ele teria uma comissão de 10 mil reais. Porém, eu fiz uma negociação onde a comissão minha triplicou. Eu vendi a casa por 230 mil e ganhei 30 mil reais nessa negociação. Quando eu olhei isso, eu falei assim, gente, eu ganhei 30 mil. Uma casa de leilão. Eu tinha que construir uma casa para ganhar 30 mil. Sim. Em uma venda eu ganhei 6 30 meses, no mínimo, né? Isso, não, é para aprovar projeto, comprar terreno, tal, fazer tudo isso. Mano, vai de 8 a 1 ano. Dependendo do projeto que você faz. E eu ganhei lá em menos de 30 dias a negociação. Depois demorou só um pouquinho para receber, mas... Aí a cabeça explodiu. Puta merda, daí deu um destrave. Aqui tem negócio, aqui o negócio é bom. Tinha um outro amigo meu que fazia leilão, já estava comprando, mas quietinho na surdina. Eu tinha construído para ele umas 6 casas já nos terrenos que ele tinha comprado leilão. Mas, tipo, nem tinha caído a ficha para mim. Aí eu estava preparado para aprender novas coisas. Eu queria novos conhecimentos. Sim. Aí eu fui buscar informações. Aí eu sabia que era leilão e comecei a estudar. Sozinho. Só perguntando uma informação ou outra para uma outra pessoa. Não fiz nenhum curso. O pessoal fala, na internet tem muito conteúdo gratuito. E aí todo mundo fala, mas eu quero comprar curso. Eu tava sem condição. Eu fui lá na internet, comecei a pesquisar, comecei a estudar e comecei a aprender sobre leilão na internet. De graça. Estudava, lia editais, fazia todas as informações. Cara, isso daqui é muito bom, muito bom. Aí eu precisava montar uma estratégia. Eu não tinha dinheiro. Eu fazia OPN. Trabalhar com o dinheiro dos outros sem saber que era OPN. E eu comecei a fazer e o que uma estratégia. É OPN? OPN é uma operação financeira onde você trabalha com o dinheiro do investidor. Tem um significado em inglês que eu não vou lembrar de cabeça, mas no português é você trabalhar com o dinheiro de um investidor. Sim, entendi. Aí com isso eu comecei a formar alguma estratégia para a gente poder trabalhar com isso. Eu estava sem dinheiro, estava recomeçando, mas eu sabia que isso era muito lucrativo. E isso vai fazer 3 anos, 2 anos e meio já, quase 3. Aí, 2 anos e meio, eu fui no evento, eu tinha estudado, tinha feito cadastro no leilão para sentir como que era a emoção. Era uma casa na próxima cidade que eu estava morando.
Eu fui no evento. Uma coisa na cabeça, mas nem tava preparado para aquilo. Eu achei um amigo meu lá, o Fabrício. Eu falei, Fabrício, dá uma olhada nessa oportunidade. Olhou, nossa, essa casa aí é leilão. Tipo assim, cara, eu não sabia de nada, eu tava aprendendo. Sim. E eu apresentei pra ele. Eu nem sabia como que ia ganhar também. Beleza. Eu disse assim, nossa, esse preço mesmo é? Eu já fiz o cadastro, tá pronto aqui, eu posso dar o lance e comprar ela. Eu, tipo, nem sabia. Mas tava na atitude, tava lá correndo atrás, fazendo. O jeito que você se impõe pra poder conversar. Sim. Mas a gente já tinha as noções de como que era. Eu não tava lá só Não na tinha, emoção. não tinha assim, tipo, você não tinha o histórico da operação, mas você sabia como. Isso. Aí, beleza. Aí eu dei um lance. Ele falou assim, é isso aí mesmo? Meu, o que mudou minha cabeça foi o seguinte, eu apresentei pra ele um negócio de 90 mil reais, numa conversa, sentado num evento, eu falei assim, compra. O que é 90 mil reais? Tipo assim, pra mim era uma vida. Mas pra ele. Pra ele, nossa, deu hora que deu estrago novamente. Pô, tão fácil assim? Aí eu fui entender depois. Aí, tipo assim, ele falou assim pra mim, pode comprar. Aí eu dei um lance. Cara, a emoção, meu coração saindo pela boca, as coisas assim, nossa, que legal, vai ser. Eu nem tava pelo dinheiro, eu tava pelo propósito de fazer acontecer. Eu nem sabia quanto ia ganhar naquele momento. Beleza, passou o seu evento. No outro dia, não arrematei, porque ainda as estratégias não estavam formadas. Beleza, mas serviu como uma lição para mim. Com isso, eu vi que eu precisava tomar algumas estratégias para poder fazer isso acontecer. Pesquisei, achei uma outra casa numa cidade pequena, lá perto de Ourinhos, Canitar. Beleza, achei essa casa. 58 mil reais. Montei uma tabelinha de quanto seria o custo, de todas as informações, PTU, comissões, tudo mais. E vi como seria o lucro. E poderia saber quanto tempo de venda. Então tinha o business plan do negócio. Top. Aí eu falei assim, pra quem que eu vou fazer? Eu vou levar pro Fabrício de novo. Eu liguei pra ele, oi, tudo bem? Eu queria te falar sobre uma apresentação, isso, aquilo. Só que na minha apresentação, qual que era o negócio? Ele colocava dinheiro e 50% do lucro era meu. Essa casa, se eu não me engano, deu 50 mil de lucro, 55 mil de lucro. Então seria 26 mil pra ele e 26 mil pra mim. Numa negociação. Aí começou o negócio. Quando eu fui levar pra ele, ele falou assim pra mim, mas Rafa, né? 50%? Sim, porque eu vou pôr minha energia aqui. Não, mas você vai ganhar mais que advogado? Não, mas eu vou dar meu sangue e vou fazer. Vamos fazer o seguinte, 30%. Eu falo bem a verdade pra você, meu. Naquele momento eu aceitava até 10%. Mas minha força lá dentro de mim... O leão, assim, não, leãozão. não, eu falei pra ele assim, olha, eu acho que é justo nós dois ganharmos. Você vai pôr dinheiro, eu vou pôr energia. Eu vou viver disso. Eu vou pôr minha vida nisso. Skin in the game. Aí quando eu falei isso pra ele, tudo bem. Eu aceito. Tá bom, vamos fazer. Mas desde que você faça um método CIS. Uau. E eu nem sabia que era método CIS. Eu, tipo assim, nem sabia que era Paulo Vieira naquela época. É muito pouco, assim, eu conhecia. Ele explicou pra mim o que era o método CIS. Eu falei assim, tudo bem. Concordo com você. Tá fechado. Pegando na mão, falei assim, mas eu não tenho dinheiro. E você paga pra mim, então, o avião, paga o hotel e paga o método CIS. E depois a gente vai descontar na primeira operação nossa. E aí já estava programado essa viagem para ele. Aí ele comprou meu convite, minha entrada e marcou os hotéis. Cara, para mim foi uma experiência assim transformadora. E naquele momento que eu estava em transição de estar voltando de tudo que eu passei, foi muito importante. E às vezes a gente acha que não precisa de ajuda. E a gente precisa de ajuda. Sim. Quanto você menos acha que você menos precisa, é o que você mais precisa. E eu vi aquilo, e aquilo me ajudou muito. Abriu horizontes para mim. Depois que a gente voltou, eu arrematei a casa, a gente negociou ela, a gente vendeu, e aí começou a minha vida de leilão. Aí eu fui dedicado e comecei a viver somente de leilão. Comprando e vendendo. Fazendo um OPN. Me reestruturando, fazendo os negócios. E, cara, o leilão mudou minha vida. Hoje eu tenho liberdade... como que fala? Geográfica. Tô começando a me reorganizar financeiramente para ter essa liberdade financeira que todos nós sonhamos. E, cara, cada negociação que eu faço, cada estratégia que eu monto,
eu vou tentando mais. E sabe o que que é engraçado? Se a gente parar pra pensar, né? Voltando assim um pouquinho da sua história. Quando você trancou ali a faculdade, imagino que foi uma dor ferrenha pra você dentro do seu coração, né? Desistir de um sonho, porque eu lembro dessa época também, de você ter a necessidade de ter uma faculdade. Eu fui fazer contabilidade, fiz um ano de contabilidade, e aí, quando eu conversando com a professora, eu descobri o quanto que ela ganhava no escritório, que ela era contadora de um escritório, só que ela era funcionária, CLT. Então os caras não pagavam comissão nada para ela, só pagava o salário X. E o que ela ganhava na faculdade dando aula à noite, e na época eu conheci o mercado de vendas direto e marketing multinível. Cara, eu tava ganhando mais do que a minha professora nos dois trabalhos dela. Nossa. Aí eu falei assim, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido pra mim, porque o tanto que ela é dedicada como profissional e como professora, assim, sabe, uma pessoa extraordinária. Eu falei, mas não é justo. A minha indignação foi assim, eu falei, cara, não é justo o que ela ganha. Como ganhar mais? Aí você tem que ser dono de um escritório de contabilidade. Só que daí, quando eu fui entender o jogo dos escritórios de contabilidade da época, eu falei, cara, eu não quero jogar esse jogo. Porque é um jogo que os caras, tipo assim, oscila muito. Os caras ganham muito dinheiro, mas assim, o governo mudou uma lei e pode mudar toda a operação do escritório, né? E aí é jogo de cintura. E aí eu não sabia dessas habilidades multi-skill, porque assim, os caras que ganham dinheiro lá na minha cidade, com o escritório de contabilidade, eles ganham assim um percentual interessante com a contabilidade, só que eles fazem outros negócios e a maioria deles está no ramo da construção. Então eu não tinha essa visão. Você me contando um pouco da sua jornada, eu aqui, putz, eu e a minha esposa se lascou 7 anos pagando um terreno que a gente tinha. E dava pra me ter feito tanto dinheiro com terrenos, com o conhecimento que eu adquiri hoje, só ouvindo o pessoal aqui de Alphaville, eu falo, meu, é pra me ter. Nossa, tantas oportunidades dava pra me ter feito com aquele terreno, fazer dinheiro rápido. E eu fiquei, não tinha o conhecimento, não tava com as pessoas certas, então, né, não tinha essa visão. E o que que acontece? Vendo essa sua jornada, por isso que eu gosto de saber da jornada das pessoas. Hoje, quando você faz uma negociação no leilão, você sabe, por exemplo, quando você olha para casa, você já sabe a estrutura da casa. Você sabe se vai precisar reformar, o custo dessa reforma. Sim. Então, é aquilo que eu falo: todo mundo vai ter que atravessar o deserto. Porque é na travessia da jornada que Deus vai te preparar para você chegar na terra prometida. Então, um ponto comum, eu também fui empacotador. Eu também vendi salgado da rua. Entendeu? Sim. Já passei por essa jornada. E quando você aprende a vender, quando você aprende a fazer o seu próprio dinheiro, você se torna uma pessoa inconformada. Né? O Carlos Wizard fala, eu participei de uma mastermind dele, e ele fala assim, ó, quando você realizar o seu maior sonho, porque a gente perguntou assim, Carlos, qual que foi o seu maior sonho? Ele fala, cara, o meu maior sonho era ter uma empresa e dar um conforto para minha família. Aí a gente falou, mas e quando você vendeu a Wizard? Se eu não me engano, foi por 1,9 bilhão. Ele vendeu a rede Wizard. Ele falou assim, então, quando eu vendi, eu fui viajar. E aí eu descobri que eu tinha novos sonhos maiores. Ele falou, então o dia que você realizar o seu maior sonho, você vai descobrir que você tem um outro maior ainda. E assim é a vida. Ele falou, o empreendedor sempre vai ser um sonhador inconformado. Olha. Entendeu? Ele usou essa frase. Então, olhando assim para sua história e pelo que você está fazendo hoje, a gente entende que Deus foi preparando e moldando você para chegar nesse exato momento. Porque o mercado de leilão está em alta. Sim. E nos próximos anos, assim, vai explodir cada vez mais. Só que o que que faz a diferença de de um negociador? Vamos colocar assim, né? É o seu conhecimento, a sua bagagem de vida. Não adianta você ter o conhecimento técnico da operação. Ah, vou comprar aqui a parada, eu domino, tenho dinheiro, mas você tem que saber o que que você está comprando, qual é a estrutura, o metro quadrado, né? A avaliação que você fez rápida aqui do prédio que a gente tá, né? Você pegou o valor do aluguel, calculou o metro quadrado. Cara, já peguei um código poderoso ali. Eu nunca tinha feito essa conta, Sim. né? Eu sempre aluguei, e já tenho uns projetos lá para minha cidade, mas eu nunca parei para fazer essa conta de quanto vai rentabilizar um metro quadrado. Eu sempre falo para as pessoas o projeto que você está fazendo, qual que é o resultado que você quer? O que você planeja nele? Muitas pessoas só fazem por fazer. Quando eu aprendi que a gente precisa saber para onde a gente vai
fica mais claro os seus resultados. Difícil é, diferentemente, você fazer sem saber. E quando você sabe e você faz, seus resultados são exponenciais. Então, eu sempre penso nisso. E voltando lá, e como foi pra você? Aí você chegou lá pra fazer o tal do método CIS, que você nem sabia quem era Paulo Vieira, como que foi daí? Conta aí pra gente. Cara, foi sensacional as experiências. A primeira coisa que ele me pegou foi: fica de pé. Todo mundo fica de pé. Beleza, mão pra frente, mão pro lado. Agora põe a mão na barriga, aperta. Tá tudo bem. Cada um tem sua barriga que merece. Nossa! Tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. Caraca, de cara, assim, Cara, já. depois assim, poxa vida, mano. Deu saber bastante insight vem das experiências de vida que a gente leva. É tipo, você tem a vida que merece. Qual que é mais fácil? Você acordar cedo, ir trabalhar e procurar se desenvolver, ou você ficar dormindo e ficar em casa e ter uma vida de merda? Qual que é a vida que você quer? Qual que é o mais difícil? Sim. Nada é fácil. Escolhas são difíceis. Acordar cedo e procurar se desenvolver e lutar e ganhar mais e levantar e alavancar barreiras, sair, desbravar o mundo ou viver a vida de merda. Então só depende de você. E eu falo para as pessoas, eu tenho uma estrela, o pessoal fala que é a estrela do Davi. São 6 pontos a estrela do Davi. E nesses 6 pontos eu pergunto, qual que é o segredo do sucesso? É um livro chamado Como Fazer Amizades e Influenciar Pessoas. Influenciar pessoas. É como fazer amigos e influenciar Pessoas. Dale Dale Carnegie. Carnegie. E dentro disso, eu aprendi muito com um amigo que leu muito esse livro e me deu uma aula. Um senhorzinho de 63 anos. O cara que me contratou para fazer as casas. Que me levou para Prudente. Sou muito grato por ele. Ele me falava assim, Rafna, hoje eu decorei. Eu ficava anotando no papel, tinha um papel de guardanapo para mim poder fazer. Ele falava assim, você precisa disso aqui. Ele chegava, anotava. Esse senhor, ele te ensinou as técnicas do Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim, e aí qual que é o segredo da vida? Qual que é o segredo do sucesso? Ele falava pra gente, a gente precisa de 6 pontos. Quais são os 6 pontos? Isso eu tô elaborando tipo uma palestra pra mim. Top. Quando alguém fala assim, vem palestrar num evento meu. Isso que eu explico, eu posso explicar pra você em 5 minutos, eu posso passar horas e horas falando disso. É muito interessante. Por exemplo, qual que é o segredo do sucesso? Qual que é o seu sucesso? O que você precisa para ter sucesso? E nisso a gente precisa ter o quê? Um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Para onde você quer ir? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu propósito? Você sabe qual que é o seu? Aí dentro disso tem que saber estar definido para onde você quer ir, para onde chegar. O segundo é se comunicar para realizar ele. Não adianta nada você ter lá e não falar nada disso para você e você guardar só para ti. Então você precisa se comunicar para você poder realizar ele. O terceiro é autoestima. É como que você se sente, como que você se transparece para as pessoas. Sabe quando a pessoa dá um sorriso pra você? Sim. E a pessoa sorri de volta? Sim. Você vê aquela energia boa, você quer falar com aquela pessoa? Imagina uma pessoa rancorosa, você vai querer ficar perto dela? Não vai. E eu aprendendo muito com o Diego Neves, o seu brand, né? Sim. Então, autoestima é um brand seu, que você tem passado para as pessoas. O quarto é metodologia. É onde você está, para onde você quer ir. Quais são as metas que você vai traçar para alcançar seu objetivo? Então, dentro disso é traçar pequenos caminhos, pequenas vitórias para chegar onde você quer. Nesse mundo, nesse caminho, você tem altos e baixos. Saber viver e aproveitar onde estiver lá embaixo e lá em cima também, para que você não levar como uma verdade total. E Cara, saber. Nesse ponto, eu quero que você dê um recado para a galera, porque assim, muita gente está nessa fase aí. Hoje a gente tem 73% dos brasileiros endividados. E, se eu não me engano, tem quase o mesmo número de pessoas acima do peso. Ou seja, o cara ele não tá bem consigo mesmo. A gente tá nessa luta agora de meter o shape. Né? Eu comecei hoje ao 39º dia que tô fazendo atividade física todo dia. Você começou agora o desafio Eu tô também. no 12º. Tá no 12º dia. Sim. E, gente, é surreal a energia, né? Que vai mudando, Sim. assim, ó, dia após dia. Então, assim, fora o cara não tá bem consigo mesmo, tem essa questão do financeiro que mexe, porque o dinheiro é emocional. Sim. Né? Então, se
tudo que você gasta ou ganha tá ligado às suas emoções. Então, por exemplo, dá um recado, você que já teve nas duas fases, Rafa. Eu gostei disso que você falou. Quando você tá passando a fase difícil, curta a fase difícil também. Aprenda Aprenda, com ela. entendeu? Hoje eu falo que eu nunca perco. Eu aprendo ou ganho. Porque se você achar que você perdeu, num método pejorativo, você nunca vai ficar contente com aquilo. Sim, Imagine as experiências que você teve, negativas e positivas. E as negativas vão te fazer você se transformar um cara melhor ainda. Vão te passar coisas que você nem imaginava que aguentaria. cara, eu sou aluno do Pablo desde 2020 e esse negócio do subconsciente e ambiência é muito forte. Eu escutei muito conteúdo do Pablo, assisti muito conteúdo dele e conteúdo que eu assisti em 2020 eu falava assim, esse cara é maluco. Essa parada de eu nunca perco, ou eu aprendo ou eu ganho. Lucro é prejuízo, né? Aprendi essa com o Cíntia. Prejuízo é lucro. Então, assim, ele fala, pô, tomei um prejuízo aqui, mas esse prejuízo é lucro. Por quê? Porque eu tive uma experiência, um aprendizado, não vou cometer mais. E qual que é o rolê? Nesse rolê, eu tenho o quê? Que analisar o momento que eu estou passando e aonde eu vou chegar. Sim. Então, se você tem a visão final daquilo que você... Cara, tá difícil agora, mas vai valer a pena o sacrifício aqui. Sim, mas nesse momento você tem que saber aproveitar onde você tá. Não é você só fazer para chegar lá, é você aproveitar o seu momento. Curta. Viva o famoso seu desfruto. momento. Isso, desfrute. Porque se você está aprendendo o que está passando, isso vai te levar num nível maior ainda. Então, quando você passar, às vezes você planejou uma coisa. E dentro disso, talvez no meio do caminho, com as experiências que você tiver, com os desafios que você tomar, o seu objetivo vai aumentar. Sim. Então, talvez aquele objetivo que você planejou no começo vai ficar para trás. Você nem precisa chegar nele. Cara, eu passei por isso nos últimos 3 anos. Eu tinha um planejamento, Rafa, tipo assim, vou chegar aqui. E hoje eu tô assustado para onde eu tô indo. Porque aquele planejamento que eu tinha, aonde eu vou chegar em 5 anos, aquele planejamento que era um top, que já era a minha aposentadoria, não é nem 10%. Porque mudei a ambiência, a mesa, Experiências. as experiências, os acessos. E aquilo que eu tava falando do subconsciente. Hoje eu tô vivendo aquilo que eu escutava o Pablo falar em 2020, tô vivendo na prática. E eu nunca imaginava que eu conseguia ter um controle emocional do jeito que eu cheguei. Acontece coisas assim comigo e eu falo, desconecta isso aqui. Isso aqui, tipo decisão rápida, sabe? Sim. Aquele 5, 4, 3, 2, 1. A primeira vez que eu vi essa técnica, eu falei, eu jamais vou dar conta, porque eu era muito apegado a coisas, a pessoas. Falei, nossa, não vou dar conta. E hoje acontece uma situação e eu paro assim, 5, 4, 3, 2, 1, desconectado. Isso é bom demais. Entendeu? Então, tipo assim, você que tá passando uma fase muito difícil, não importa, seja emocional, financeira, ou até mesmo uma doença, algo muito difícil na sua vida, entenda, isso vai passar. Então, curte esse rolê e busca sair daí o mais rápido possível. Saca? Só que tem que pegar as oportunidades, que nem você tá falando, você tem que viver o momento e entender, eu tô aqui, beleza. O que me levou até aqui? O que dá pra mim fazer pra sair daqui? Sim. Porque lá atrás, se você não tivesse usado o seu network, a sua rede de contato para fazer a ligação, para começar, você tem um terreno para vender aí? Aqui eu tenho um computador do outro lado. Se você não tivesse essa atitude e não parasse para respirar, tava ali do seu lado. É só enxergar as oportunidades. Só enxergar as oportunidades. E aí você fez o método CIS. Aí, voltando só nesses 6 segredos do sucesso aí. Verdade. Então vamos lá. Objetivo, que é o seu sonho ou o seu propósito, cada um vê de uma maneira. Sim. A sua ambição. Dentro do segundo é a comunicação. Terceiro, autoestima ou brand. Quarto, metodologia, que a gente está dizendo, onde você está, para onde você vai ir, traçando pequenas metas com lógica para você alcançar seu objetivo final. Certo. E sempre estar contente vivendo o presente. Dentro disso, você só precisa mais 2 coisas. É que eu sempre falei desde o começo. Ter atitude. Muita gente só planeja, mas tem medo. Sim. Eu fui sempre o cara, sabe, sem medo de correr atrás e ir pra frente. A vida bateu muito em mim, aprendi muito.
Então eu sou um pouco mais comedido hoje, mas sempre dou a iniciativa de fazer as coisas. Antes eu ia bem mais pela emoção. Hoje eu estou indo pela razão e pelas experiências que eu tive. Então, depois que você toma atitude para fazer aquilo que você planejou, você precisa executar, trabalhar, que é o sexto. O que acontece? Então, quando você executa para trabalhar, você vai até o final e realiza. Quando você realiza, você alcança aquilo que deseja. Então, os 6 pontos de sucesso tem que estar em harmonia. Você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter um objetivo claro, tem que ter o seu brand bacana. Olha a mudança que você teve de visual que você teve, Sim. como você se sente hoje. E quais são as metas que você traz para alcançar esse objetivo? Você tem atitude positiva daquilo que você faz? Tem congruência com o que você deseja? E você tem trabalho para realizar aquilo? Cara, ontem, você me falando isso, me lembrou de ontem. Eu tava de blazer lá, né? Que a gente teve algumas reuniões. E aí minha esposa foi tirar umas fotos minhas, cara. Cara, quando eu olhei assim, eu falei, cara, esse cara é foda. Esse cara é bravo, mano. Não, eu fui lá e fiz a postagem no meu Instagram e tava caminhando a esteira e já meti um textão top. E tem tudo a ver com isso que você tá falando, porque a forma com que a gente se veste, até 3, 4 podcasts atrás aqui, eu falei que eu era o terror do brand e o terror da moda. Porque de verdade eu não ligava muito. Só que, cara, depois que eu falei isso no podcast, parece que Deus, o Espírito Santo, começou a me cobrar e falar bem assim: eu tenho uma missão para você e você tem que se ver, se enxergar. E o que aconteceu comigo, Rafa? Eu tava bloqueado para acessar a riqueza. Você acredita? E no passado eu tava assim, tipo, vamos crescer, vamos comprar avião, vamos explodir. E aí chegou um determinado tempo, eu fui entrando na zona de conforto e não percebi. E aí quando eu vim pra cá mesmo, andando nessa frequência, nessa ambiência, aqui em Alphaville tem vezes que tem congestionamento no heliponto para helicóptero descer. O Pablo fala que eles foram num evento e aí ficou um helicóptero desceu, porque para pousar no restaurante, e ficou 3 helicópteros parados esperando para fazer o outro decolar para descer, porque eles fizeram uma reunião, né, da confraria deles, e aí tinha ali uns 3 ou 4 que foram de helicóptero. Então, assim, a gente tá numa ambiência, numa frequência que é normal, né? Esses bilionários estão andando. Eu tava vendo ontem, falei, cara, como que pode ver um helicóptero todo dia trazer aqui no prédio aqui, vizinho nosso aqui, ele vem trazer o empresário de manhã cedo, o empresário vai pro escritório e quando é final do dia o helicóptero vem buscar ele. É a nova realidade onde está vivendo, né? E aí eu falei, cara, nós estamos aqui numa riqueza absurda, né? Que é essa região aqui. E eu tava bloqueado. E aí quando eu me toquei a forma de você se vestir, a forma de você se comunicar, eu vi que quando eu tô de blazer nas reuniões, que eu mudei o cabelo, mudei o penteado, eu me sinto mais confiante, melhora a minha comunicação, me sinto mais seguro. E isso que você tá falando, aí eu vou discordar de você de um ponto. Isso daí não é palestra. Você criou um método. Você criou uma imersão. E você tem que compartilhar isso. Porque, cara, se você pegar... Pode trazer aqui. O pessoal não achamos folha de sulfite, vai folha de caderno mesmo. Daquele jeito. Aqui, ó, Rafa. O que acontece? Isso que você desenvolveu é um método que você aplicou na sua vida e que teve resultado. Então, o método, né, ele é diferente apenas de uma palestra, de um seminário, porque você está compartilhando aquilo que você fez, aquilo que te trouxe resultado, aquela experiência de vida. E a gente citou aqui Dale Carnegie. E Dale Carnegie, ele cresceu e a metodologia dele até hoje funciona. Por quê? Porque ele compartilhou a experiência de vida dele. Ele compartilhou o método dele. Eu não te contei ainda. Entendeu? Quem que o Dale Carnegie contratou para poder fazer essa pesquisa e trazer esse resultado. Nada mais, nada menos que Napoleão Hill. Pois é. Você acredita? Então, você imagina agora, você que viveu isso na prática e criou essa metodologia... isso daí não é palestra, amigo. Isso aí é um método. Agora a gente vai aguardar quando vai vir um método do Rafa. Olha, eu tô escrevendo aqui só pra você ver. Cara, será que a gente mostra isso ou eu vou ter que cortar? Porque isso aqui vale ouro, hein? Olha,
A gente pode fazer o botãozinho arrasta pra cima. Cara, que legal. Tô impressionado, cara, como você fez a ligação dos 6 pontos. Ó, de 0 a 10. Hoje, como que vocês se sentem? Como que você está? Aí eu falei assim, como que é o seu propósito, seu objetivo, sua ambição, ou seu sonho? Cada um se vê de uma maneira. Mas se você for ver, essas 4 palavras têm o mesmo sentido. Depois disso, como está a sua comunicação? Como você tem comunicado para alcançar seu objetivo, seu sonho? Como está o seu brand, sua autoestima? E as metodologias que você tem feito, tem congruência com o que você deseja? E a atitude sua está positiva de acordo com o que você está fazendo? E você tem feito trabalho para executar e realizar aquilo que sonhou, o que desejou, o que planejou? Quando você está de 0 a 10 com isso daqui, e você está em ápice em todos, tem congruência em todos, você está numa escala de 0 a 10, consegue chegar a todos 8, todos 10, e você saber, eu preciso melhorar então a minha atitude, preciso melhorar então a minha comunicação, daquilo que você vai fazer. Então você vai pontuando o que você precisa melhorar. E você vai atacando em cada momento da sua vida o que você precisa. E as suas metodologias, metas com lógica, está de acordo com o que você deseja? Top. Se você conseguir entender que você está aqui e você vai para cá, e nesse meio tempo tem uma linha, e você vai traçar pequenos momentos para chegar lá, mas na vida tem altos e baixos, e você saber que você tem que aproveitar os bons momentos e os maus momentos, que vão transformar para você ser quem você é. E outra vez, isso vai transformar e te mudar a rota para onde você vai, num lugar melhor ainda. Cara, e a gente tá vivendo isso daqui. Sim. Você me falando, eu tinha o meu trabalho, mas aqui eu não tava feliz. Porque aonde eu gostaria de chegar, aqui não ia bater. Eu tinha atitude, a comunicação sempre busquei melhorar e tinha um objetivo. E eu tenho a metodologia testada e aprovada. Top. Só o que aconteceu? Eu estava no lugar errado, no ambiente errado. E aí, quando Deus foi lá e que assim, o que eu costumo dizer é o seguinte. Tem aquela passagem da Bíblia que fala assim, ó. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu achava que era só para entrar no céu, né? Só que também tem a parada que Deus escolhe aqui na terra. Falei, esses aí vai viver o processo e vai me validar aí na terra. Eles vão ser os meus escolhidos para passar os perrengues e para glorificar também o meu nome. Então, cara, de verdade, eu vim para Alphaville, foi Deus. Por quê? Aconteceu uma situação com a gente também. E aí, no meio do percurso, eu fui buscar uma confirmação e surgiu a oportunidade de eu vir para Alphaville. E Deus confirmou. Tudo que eu faço, eu busco confirmação com ele. E não é uma, não, é 3. Entendeu? Tem a prova de 3. E aí eu falo assim, é para ir, então vambora. E eu sou aquele cara, se o senhor falou, eu boto o pé e vambora. Tem atitude. Vambora. E aí eu vim para cá, para Alphaville. Então, isso que você acabou de desenhar aconteceu comigo. Mudou a rota. Só que não mudou o meu objetivo, porque ele está bem claro. Entendeu? E hoje eu sou 100% feliz no meu trabalho. Mudou os caminhos, né? Esse daqui, que por exemplo, eu tinha nota aqui 3, eu fazia o que eu gostava, mas não tinha um resultado. Estava no ambiente errado. Hoje, essa nota aqui é 10. Sim. Quando pega a atitude, eu sempre tive atitude. Só que não adianta nada você ter atitude no lugar errado. Entendeu? Sim. Metodologia. Então eu desenvolvi a minha metodologia, né? O objetivo meu, o meu propósito, né? Os meus sonhos, eles foram sempre foram bem claros. Só que daí no meio do percurso, o que acontece? Baixou a minha energia. Entendeu? E aí você tá acompanhando. O massa é que quando você chegou ali, que a gente trabalha hoje no mesmo espaço, né? No mesmo hold, quando você viu que a minha energia tava um pouco baixa e a galera tá assustada com o nível de energia. Ontem mesmo a galera tá falando comigo assim, cara, tá absurda a sua energia, que doideira, o que é isso? 38º dia, fazendo 5K todo dia e treinando, metendo shape. E o posicionamento? E o posicionamento, o cabelo mudou e assim, tudo tá mudando para mim. E as conexões, os aprendizados, as mesas que a gente tem sentado. Então, o que acontece? Por isso que eu volto a te falar, Rafa.
Isso daqui, da forma com que você mostrou, clarificou para mim e é uma ferramenta muito simples para que as pessoas entendam. Fora isso, ela tem um significado muito forte, a estrela de Davi. Entendeu? Então, pode criar o seu método, pode registrar, porque isso daqui é um diamante que Deus te deu, mano. Hoje não tem no mercado ninguém falando dessa maneira. Dessa maneira, não. Simplificada, Porque a experiência fácil. é sua. Esse propósito tá com você. Entendeu? Olha que doideira. Eu achei que a gente ia falar só de leilão aqui, um pouco da história da vida Nem dele. começamos a falar do leilão entendeu? ainda. E que massa. Por isso que eu curto podcast. Por isso que eu curto o NR Clube. Porque a gente vai extrair, ó, pérolas. Isso daqui vale ouro. Nem sei se eu compensa deixar isso aqui pra galera, hein? Sei não, hein? Hein, eu sempre falei pra você que eu precisava de umas 2, 3 horas, porque nem começou a falar do leilão. Nem começamos a falar ainda. Nossa senhora, já tem quanto aí, ó? Já foi 1 hora. Só Olha pra você só ter que ideia. bacana. Mas vamos lá, Rafa. E aí, você participou do método CIS. Aí, na sua experiência, você teve aqui um download baixado Sim. dessa visão. Antes do método CIS, já tinha isso daqui bem claro na minha cabeça, só que eu não conseguia entender e destravar. Eu tava travado naquele momento que eu estava. Aí com o método CIS, você tem uma experiência emocional muito grande, você consegue entender que só depende de você. Top. E quando eu vi que só dependia de mim, eu podia ter, igual eu falei pra você, poder 2 tipos de vida. Tudo é difícil. Vai saber o que eu quero escolher. E eu escolhi ter o difícil de ter uma vida maravilhosa, surpreendente, estrondante, e eu tenho buscado ela. E aí, que momento que você cruzou com o Tássios, com o ecossistema do Pablo? Conta esse rolê aqui, assim, resumido. Não vamos dar muito brand pra eles, não, que esses caras aí é estourado na internet. Os caras tá muito estourado mesmo, são pessoas fantásticas. E falar pra você, eu quando tava no leilão, eu tava em transições. Fiz uma empresa, tive sociedade e vi que não deu certo pra gente seguir, mas somos amigos. Quando fiz a sociedade de leilão, eu fui buscando algumas coisas pra fazer sozinho. Aí fui tocando minha empresa de presente por dentro sozinho, de leilão, já atendendo alguns clientes. Naquele momento eu falei assim, eu tô aqui com a empresa, eu tô com alguns clientes bacanas, eu consigo atender as necessidades deles. E sempre eu nunca coloquei para fora o que eu sabia. E sempre foi através de indicações. Sim. Eu fui fazendo meus clientes através de indicações e fui crescendo. E consegui fazer algumas rematações próprias para mim. E falei assim, nossa senhora, só com as minhas rematações eu já consigo viver. Aí eu falei assim, mano, não sei se eu ponho isso para fora ou se eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Aí eu me mudei, antes de me mudar, eu vim pra aqui a Alphaville num evento. A gente veio pro evento e dentro do evento eu vim conhecer, fazer network, conhecer as pessoas. Eu não conhecia o Tássio pessoalmente, Pablo, ninguém. E eu passei uma semana aqui. Nessa semana... Em Alphaville. Em Alphaville. Fui pro evento do Tássio, conheci, aprendi muita coisa, muitos insights, muito network. O network é rico demais aqui. Quem tiver a oportunidade de vir para cá e fazer um network, aproveite, gente. É fantástico. Muda o insight que você tem. Aí a partir daí eu falei assim, eu já tinha um objetivo que eu já tinha claro para mim as coisas que eu fazia. Eu precisava de uma pessoa como ele para exponenciar. Nisso, eu tentei marcar. No evento foi para ele que eu queria apresentar para ele uma metodologia que eu tinha de trabalho. Só que não era no evento que eu podia contar, eu tinha que fazer pessoalmente. Sim. Só que o Tássio é corrido. Sim. Até hoje lá, pra gente conversar com ele, são pequenos momentos entre uma reunião e outra que a gente se fala lá, mas a gente vai tocando a empresa. Dentro disso, eu tentei marcar 4 vezes com o Guilherme. E o Guilherme falou assim, não, amanhã, 1 dia no hotel. Amanhã, 2 dias no hotel. 3 dias no hotel. E isso era em dezembro, quase véspera de Natal. Aí o Guilherme falou assim, olha, ele tá indo pra Goiânia, vai ter se você quiser, você pode fazer um mentor com ele. Aí você vai daqui pra Goiânia e você consegue daí conversar com ele o que você deseja. Cara, como que eu vou fazer? Eu vou ou não vou? Eu vou perder a oportunidade. De novo, atitude positiva e intenção. Falei assim, então tá, pode marcar que eu vou. Acertamos os pontos, fiz lá com ele a mentor. Cara, aquele friozinho na barriga de como fazer as coisas. O Pablo faz a pergunta do como que você vai conseguir desenvolver. Quando eu comecei a mentorar com ele lá, comecei a me apresentar, que foi um bate-papo dentro do avião, indo para Goiânia, e eu apresentei para ele como que a gente poderia fazer.
Só que eu me peguei no meio do caminho que você faz tanta pergunta que você começa a falar da sua vida. Uhum. E no negócio, não tem que falar da sua vida, você fala de negócio. Sim. Eu parei e eu já sabia esses insights. E a hora que eu me olhei falando da minha história, eu disse, eu não tô aqui pra falar da minha história, tô aqui pra falar do negócio pra vir trazer, pra resolver. É ser interessante, não ser interesseiro. Sim. Aí eu consegui trazer uma forma pra ele de ser interessante pro ecossistema. Aí eu apresentei, fez sentido pra ele. Eu falei, se faz sentido pra você? Faz. Aí a gente curtiu, fizemos muitos insights, perguntas e no final de contas, tudo que eu falei pra ele fazia sentido no mundo dos leilões, pra somar ao que ele fazia. Top. Com isso, eu falei assim, não, vou estudar, eu vou pensar e eu volto a falar. Mas no meu negócio, eu sou rápido. Ele falou assim, e aí, passou 10 dias, era Natal. Ah, deixa eu contar pra você como que eu voltei. Eu cheguei em Goiânia, nunca tinha ido pra Goiânia. Eu fui pra Goiânia, cheguei lá no aeroporto. Dentro do aeroporto, fui ver se tinha avião pra volta, pra Prudente, porque eu tava em Alphaville já há uma semana. Uhum. E pra mim voltar pra Prudente, não tinha avião, não tinha nada. E eu fui procurar alguma maneira de ir embora. Eu fui procurar um ônibus. Cara, não tinha ônibus pra Prudente. Não tinha avião pra Prudente. Aí eu achei um ônibus para Ribeirão Preto. Fica 400 quilômetros da minha cidade. Aí o que acontece? Eu peguei esse ônibus. O ônibus atrasou 4 horas para sair da rodoviária. Fora atrasar 4 horas, cara, eu tive que ligar para alguém ir de carro em Ribeirão Preto me buscar. Nessa época, quem me ajudou foi o Fabrício. O Fabrício me ajudou todos esses processos. Sou muito grato por ele. Grato pela sua vida, Fabrício. Então, nesse momento, cara, conversando com ele foi lá me buscar. Aí contei para ele todas as experiências, nossos projetos, tudo que podia ser feito. Cara, fantástico. E o Fabrício me ajudou muito em todas as etapas. Foi meu primeiro cliente investidor. Tem muita coisa que a gente fez junto, tem muita coisa que a gente vai fazer ainda. Aí quando eu voltei para Prudente, eu falei assim, eu não vou ficar mais, não faz mais sentido estar em Prudente. Eu montei o escritório, eu já estava com algumas estratégias. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu fui ligar pro Tássio corrido, conversar com o Guilherme. Não, ele tá vendo. A gente negociando uma outra empresa para compra para eles. Aí deu que o Tássio demorou para responder. Eu falei assim, vou seguir minha vida, tomar minha atitude. Sim. Eu me mudei para Águas de Santa Bárbara. Então, 60 dias depois de encontrar feita a proposta, 60 dias me mudei para Água de Santa Bárbara. 60 dias depois de Água de Santa Bárbara, o Tássio me liga. E aí? A gente conversando, e aí? Vamos continuar? Vamos iniciar o nosso projeto? Vamos iniciar. Fizemos um meet lá e foi tudo certo. Mas, cara, eu estava esperando tanto negócio, eu acabei de me mudar tudo, e eu aceitei aquilo por meet, mas não estava ciente daquilo. Tava meio apagado. Sim. O negócio aqui assim, ó. Pega na minha mão. Aí isso aqui Fechou. Que é o negócio, fechado. Isso daqui, né? Não por uma reunião. Assim, mas tá bom. Mas sabe o que você tipo assim, são sonhos de muitos que esperam, desejam. E eu tava assim, cara, e aí? Aí naquela semana o Tássio tava fazendo um evento. Aí eu falei assim, eu conversando com o Guilherme, estava falando de como tava, correria, evento, você sabe como que é. Aí eu mandei mensagem no sábado de manhã, onde dia do evento, eu tava em Água de Santa Bárbara, são 2 horas daqui, 3 horinhas. Aí eu mandei mensagem para ele de manhã. Eu falei assim, e aí, tudo bem? Parabéns pelo evento hoje. Caso você precise de alguma coisa, eu tô aqui disponível. E perguntou, você não vai vir, não? Eu falei assim, eu tava esperando o seu convite. Que isso, moço? Você já é de casa. Pode vir. Você já é de casa. Ao acesso. Sim. Eu fiquei assim, sem saber. Eu olhei pra minha esposa aí, amor, não sei o que. Eu acho que eu preciso ir lá. Eu vim, cara. Nossa. Tipo, como que eram os acessos? Como que eram as entradas? A gente podia ir em qualquer momento, encontrar, falar e acessar as informações. Isso foi pra mim fantástico. E a responsabilidade sobre isso. Porque tudo tem uma responsabilidade, um peso. Sim. Aí eu fui conversar com ele, a gente falou estratégia, começar a iniciar os trabalhos. Aí eu senti. Aí a gente conversou, então inicialmente eu vou ficar indo e voltando pra gente poder fazer. Eu sentava na mesa, eu tava perdido, nem sabia como começar, o que fazer. Tava lá. Na primeira semana, eu estando aqui, nesse evento novamente, mais um dia que eu passei aqui, fiquei mais uma semana. A gente se conheceu. Lembra o dia que a gente conheceu? Sim. Aí eu vim pra cá pra trabalhar, daí aconteceu o desastre, aconteceu em Rio Grande do Sul.
e eu fui tentar ajudar o pessoal de uma maneira. Tipo assim, eu acabado de chegar, e aí as pessoas perguntando, a gente precisando de logística, de caminhões. Eu assim, como que eu posso ajudar? Daí o Fernando falou assim, precisando de caminhão. Aonde você precisa? E eu, com alguns contatos, comecei a conversar com as pessoas. Aí o posicionamento. Sim. Eu me posicionei e ajudei eles a trazerem alguns caminhões, alguns contatos que eu tinha. Aí me colocaram na equipe de logística. Lembra? A gente junto, né? Sim. Aí, cara, naquela semana daqui pra cá, eu falei assim, nossa, meu, o que eu tô fazendo? Como que é rápido as coisas, as mudanças aqui? E aí eu deixei o leilão de lado, porque todo mundo ajudando, eu fui ajudar também. Aí eu passei a semana inteira ajudando, ajudei a carregar caminhão, ajudei a fazer as coisas para poder se sentir dentro da operação. Sim. Nem sabia como que eram os acessos, as informações. Aí nos passar dias eu comecei a me integrar, me interagir com as pessoas. Entendi como que funcionavam os trabalhos na plataforma, os segmentos, cada coisa, onde cada um ficava. E comecei a me adaptar. Eu fui entendendo como poderia ajudar. Depois que a gente ajudou na parte Da Operação do Sul, aí eu comecei a trabalhar com os leilões. Aí mais uma semana passando, eu falei assim, eu preciso mudar para cá, porque não tem como eu ficar indo e voltando. Eu comecei a procurar apartamento. Nesse momento eu conversei com a minha esposa. E ela falou assim, vamos junto. Eu tinha que fazer 60 dias que eu tinha me mudado para Água Santa Bárbara e me mudei para cá. Vai fazer 60 dias agora que eu estou aqui dentro da plataforma morando em Alphaville. Caraca, mano, que doideira, né? Como que muda rápido, né? 4 meses aí, rápido. Então foi em abril, praticamente, se eu não me engano, o evento do Tasso. E aí a gente começou daí fazer essas conversas, ajudar. E hoje eu estou cuidando da parte de prospecção de oportunidades e assessoria em leilões. Eu cuido e tento conseguir agregar o maior tempo possível dentro disso. E eu fiz muitos amigos, e você é um deles que eu considero como nóis, amigo aí mano. nosso aí. Cara, é assim, é muito massa. Eu fico feliz de ver essa sua jornada, né? Porque muita gente não entende isso que você falou. Vem para Alphaville e não se adapta à realidade do ecossistema do Pablo. O grande segredo não é a forma com que você acha, ou a forma que você quer se posicionar, é a forma de você entender que você está dentro de um ecossistema, que o governante ali é o Pablo. Como você está dentro de 2 ecossistemas, você está dentro do ecossistema do Tássio, dentro do ecossistema do Tássio você tem que se adaptar ao Tássio, dentro do ecossistema do Pablo você tem que se adaptar ao Pablo. E ainda cuidar da sua vida, ter o seu próprio ecossistema, é isso que a galera não entende aqui. Esse é o jogo de tubarão de Alphaville. Então eu falo, quando eu tô lá dentro da plataforma, eu tô cuidando da vida do Pablo, né? Sim. Nós usamos aqui a frase, né? Vai cuidar da sua vida. Quando a gente sai da plataforma, eu tô cuidando da minha vida. Então, no meu ecossistema, no NR Clube, eu sou o governante. Aqui eu sou o cara. Mas lá dentro da plataforma, eu tô dentro do ecossistema do Pablo. Quando eu tô dentro do ecossistema dele, eu tô lá para servir. Eu tô lá para aprender. Tô lá para curtir e desfrutar o momento que eu estou lá, né? Sim. E quando eu tô servindo os outros ecossistemas, eu tenho que respeitar a galera ali e aprender. Então, quando você pega entende esse jogo, você se adapta muito rápido. E você conseguiu fazer isso muito bem. Porque imagina o seguinte, se você chega só focado e fala, não vou entrar nesse rolê do sul, não. Meu negócio é leilão. Cadê minha mesa? Cadê meu escritório? E eu lá, cara, no sul, naqueles momentos eu conheci muitas pessoas. E tipo, a gente se emocionou lá também, porque muita gente precisando de ajuda. Sim, sim. E que cada um tentando, fazendo do que podia. E todo mundo tinha um pouco de energia para ajudar o pessoal. E cada um, eu fui lá, conhecendo cada setor, cada um que fazia. E aí eu fui conhecendo gente do RH, do administrativo, do financeiro. E fui entendendo como que faz a dinâmica. Foi bacana, foi interessante. Aí, hoje ainda aprendo cada dia mais como Sim. funciona o ecossistema lá. E todo dia muda, né? Porque senão não é Sim. ecossistema do Pablo. O que o pessoal tem que entender lá, quem tá lá dentro, é que você tem que vir, não é pra ser interesseiro nas coisas que tem. É pra você ser interessante. E ter o coração ensinável. E você poder agregar. Cara, se você tiver coisas pra colaborar e agregar na vida das pessoas,
você já é uma pessoa interessante e as coisas acontecem automaticamente. Natural. O pessoal confunde os processos e querem fazer ao contrário. Sim. Não, eu quero tal coisa, quero ajudar, eu quero que a pessoa faça tal coisa pra mim. Cara, o pessoal tem uma frase que é em servir, que as pessoas usam muito. E quem é de fora, às vezes, não entende como que é essa pegada. O servir é você ser interessante. Como que você pode ajudar as pessoas? Cara, tem cada pessoa aqui, eu fico assim, que me ajudam tão grande. E eu fico até devendo, parece, que a gente tá na formação. Sim. Mas os caras fazem de coração. Sim. E aqui a sinergia tão É grande. assustador, né? Tem hora assim, tipo, essa questão mesmo a social media da plataforma, ela chegou em mim e falou, Edson, vamos gravar um vídeo. Falei, vambora. A oportunidade chegou, fui lá, aí eu tava me vestido, não tava legal, né? Falei pra ela assim, amanhã, tá? Eu até brinquei com ela, deixa eu pentear o cabelo. Aí no outro dia eu fui, coloquei uma camisa e tal, pá. Gravei aquele vídeo. Cara, quando ela terminou a edição, que ela postou, eu olhei pra aquilo assim e falei, mano, 2020 eu vi esses caras aqui na plataforma. Eu vi a chegada do Nésio, Thiago Rocha, e eu vi eles se posicionando dentro da plataforma, tendo esses acessos que a gente tem hoje. Sim. E eu falava, nossa, cara, isso é da hora. E eu imaginava no rolê com os caras, só que não acreditava. Só que as coisas, aquilo que você fala, quando você vai servindo, as coisas começam a acontecer naturalmente. E aí eu fiquei assustado com aquele vídeo. Uma coisa que eu falo, pessoal, tem que ser intencional. Não adianta você só vir fazer por fazer. Sim. Tem que saber aonde que eu falo. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a meta? Qual que são as metas que você vai traçar para poder alcançar aquilo que você deseja? Ah, então tá, eu vou trabalhar numa equipe para servir tal informação, ou tal serviço. Mas diante daquilo você sabe que você vai aprender, você vai poder vender alguma coisa. Porque as pessoas têm que entender o que ela pode ser útil e que você pode agregar para poder melhorar ainda mais o que está sendo feito. Sim. Cara, é muito massa isso. Rafa, nós vamos ter que marcar outro podcast. Já acabou? Olha mano. o tempo. Cara, nem parece, Vai passa ser- rápido, Falamos né? de leilão ou não? Não, nem falamos. falamos de leilão ainda. Poxa Rafa, vida. vamos lá. Direciona assim hoje um pouquinho do que você está executando. A gente vai marcar um podcast só para nós falar de leilão. Vai ser um podcast só de leilão. Nós vamos soltar só os códigos de Já leilão. tem data já ou não? Vamos o estúdio aqui, passa a data e nós já colocamos esse podcast. Vai ser assim, um papo de leilão. Vai chamar o podcast. Entendeu? Fechou então. E aí é o seguinte. Mas hoje, na atualidade, então você está dando assessoria para leilão, você tem os seus negócios. E como que está o seu posicionamento para os próximos meses, assim? Isso aqui vai virar um método, vai virar um livro? Qual que é o rolê aí? Eu tava muito afastado das redes sociais. Certo. Eu tô começando a me interagir um pouco mais, me desafiando. Qual que é o seu Instagram hoje? Rafnan_Fiorentino. Pessoal, vai estar aqui no link da descrição, tá? Todas as redes sociais do Rafna. E quando você criar o seu grupo de transbordo lá no WhatsApp, eu vou colocar o link, você manda para mim, que eu vou deixar abaixo. Sempre que você tiver uma novidade, pessoal, vocês ficam sempre atentos nos episódios, porque o que eu faço? Eu atualizo as descrições. Então, por exemplo, hoje o Rafman, ele tá num lançamento, ou ele tá num movimento. Eu vou lá e atualizo no episódio de cada um. Entendeu? Então, a galera aqui do canal sempre fica de olho nas descrições dos episódios, porque sempre vai ter novidade. Então, por exemplo, a Thalita Couto, ela tá lá no movimento dela, ela atualizou um grupo de WhatsApp, ela tá dando algum bônus. Eu venho e atualizo a descrição aqui. Então, Bacana. Rafa, quando você tiver lá com o link já disponível do grupo, ou pré-lançamento do seu livro, que eu sei que isso aqui vai virar livro, isso aqui vai virar método, você tem que transbordar, você sabe como funciona a plataforma. Sim. Então, todas essas novidades eu vou colocar aqui abaixo, fechou? Rafa, estamos indo para o final. Eu quero que você fale um pouquinho, então, dessa sua jornada e se você tem aí uma mensagem que queima no seu coração, algum recado, você pode olhar para essa câmera aqui e mandar o papo reto. Cara, a mensagem que a gente fala, eu sempre falo sobre o segredo do sucesso. Só depende de você alcançar o sucesso que você deseja. E tem essa metodologia que eu uso. E você tem planejado para onde você quer ir? O que você tem feito para alcançar seu objetivo? Porque não adianta nada a gente só querer alguma coisa e não se planejar, se preparar para ela. E você precisa se desafiar para alcançar resultados diferentes. Se você fazer o mesmo de sempre, sempre terá os mesmos resultados. Então faça diferente, se desafie para ter resultados diferentes. E meu irmão,
na parte do leilão, só para finalizar assim, vale a pena aprender ou não? Rapaz, hoje é um dos mercados mais rentáveis do mercado. É o que mudou minha vida, tem mudado muita vida de muita gente, transformados. E a gente veio aqui para transbordar um pouco, mas não deu tempo. Mas no próximo podcast que você me convidar, eu vou estar trazendo algumas informações específicas. Mas só para dar uma pausa, pessoal, uma informaçãozinha. Imagine você comprar um imóvel com metade do preço. Imagine você comprar metade do preço ainda com 95% financiado. Então, com pouco dinheiro, você consegue iniciar esse mercado de leilão de imóveis. Tem leilão de carros, leilões de materiais, leilão de iPhone, leilão de relógios. Vai ter de todas as formas. Aí tem que fazer o que faz sentido para você para iniciar. Interessante, porque assim, quando a gente fala de leilão, a gente só lembra de carro e casa. Sim. E recentemente a minha esposa encontrou um fornecedor de iPhone, a gente tá pesquisando para comprar uns 2 iPhones para cuidar das redes sociais, gravar mais conteúdo. E aí ela começou a pesquisar, né? Pesquisando, aí ela encontrou o pessoal de Santa Catarina, daí ela falou assim, nossa, mas tá muito barato esse preço. Ela falou, não, é que nós arrematamos um lote de iPhone, por isso que o nosso preço está abaixo do mercado. Porque a gente faz venda rápido para fazer o giro. O flip. E aí a gente esquece, né, dos outras coisas, né? Então o leilão, ele tem um mercado gigante. O leilão é para todos. Depende de você. Se está para isso ou não. E assim, para iniciar, precisa de muita grana. O que hoje um cara que nem eu, que não entende nada de leilão, que nunca entrou num site, que nunca fez um curso, nunca assistiu uma palestra, agora que eu vou participar tô participando do movimento do Tasso, né? Sim. Tô ali acompanhando, agora que tá clarificando a minha mente. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina assim, quanto você tem na carteira hoje? Eu tenho R$50. Você vai poder comprar então um liquidificador que vale 100 por 50 no leilão. Você vai achar isso. Você vai achar um lote disso. Aí você vai iniciar e você sentir a emoção como é arrematar. Aí de acordo com aquilo, você compra por 50, tem os custos operacionais, depois você vai vender. Você obteve o lucro. Dentro disso eu trago as oportunidades, tem que ser feita uma pesquisa para ver se está de acordo que é uma oportunidade ou não. Porque a oportunidade de leilão você traz com 3 pilares. É a oportunidade financeira, se isso vai dar lucro. É uma oportunidade se tem liquidez ou não. E a oportunidade jurídica, está tudo ok. Então, a gente consegue... O que eu preciso hoje é a oportunidade financeira. Se está de acordo com o mercado e se tem liquidez. E eu tenho uma planilha com algumas informações preenchidas, a gente consegue entender se é uma oportunidade ou não. Top. E eu estou montando uma equipe hoje lá para dentro da plataforma para ampliar nossos negócios. Tem crescido. Inclusive, você tá usando um cara da minha equipe lá, o Eli, o bravo do Power BI. Não, o cara é o seguinte, ele caiu de paraquedas lá da plataforma do 90 dias atrás. Os caras estão lá há mais de 3 anos, e aí entra um doidinho na equipe de processo lá, estilo Pablo Marçal, né, que nós estamos tocando terror na equipe de processo lá agora. E aí caiu de paraquedas, cara, o Eli do meu time. E aí eu vi o talento do Eli, e aí ó o quanto é top a plataforma. O Eli, há 60 dias atrás, não executava Power BI. O que ele fazia? Entendeu? Ele é da administração, de gestão de pessoas, mas essa ferramenta Power BI, quando ele veio para a equipe, eu falei para ele, cara, a gente precisa formar um profissional de Power BI aqui dentro do grupo. Nós só temos externos, aqui dentro não tem. Ele rapidamente é meio nerd, pesquisou, viu a oportunidade, comprou o curso. Aí eu falei para ele bem assim, a gente vai fazer o nosso trabalho aqui de processo, na hora vaga você pode, aqui dentro das 8 horas corrida que a gente tem lá, você pode usar para aprender e usar o Power BI. Então o Eli, cara, ele tá postergando, tá? Eu quero trazer no podcast que ele tá, não tô preparado. Aí depois você pega ele lá. O que acontece? Era o talento que a gente precisava nessa ferramenta Power BI. Sim. E aí a gente começou a implantar. E primeiro ele fez um modelo com suporte. É uma excelente pessoa ele. Entendeu? O cara é top. E aí ele foi e começou a aplicar em todos os departamentos. E aí foi aonde que ele conectou com você e tá construindo o Power BI lá. Então assim, depois, só para você saber, fora os nossos departamentos, é o primeiro cara que ele tá implantando Power BI. E ontem à noite o Guilherme me procurou.
falou, Edson, preciso do Power BI no comercial, será que tem como a gente acessar o Eli e tal? Eu falei, cara, tem como, aí vamos conversar. Bom, pessoal, é o seguinte, finalizando esse podcast, o podcast mais longo, Rafa, mano. Sério? Mas o Rafa falou que precisava de 3 horas e a gente vai fazer um ao vivaço, tá? Então, o primeiro ao vivo, nós vamos fazer ao vivo aqui, uma resenha só falando de leilões, de negócio, do que você tá vivendo agora. Posso na separar mais atualidade. 3 horas aí, que eu falei pra 3 você que horas, tinha bastante coisa pra falar. Vamos fazer um podcast ao vivaço, vamos marcar um dia, tá? Então vamos gerar. Preciso que vocês me ajudem, compartilhe, se inscreve aqui, manda pros amigos, entendeu? Vamos crescer esse canal. Quando eu chegar a 1000 inscritos, nós vamos começar a fazer os podcasts ao vivo. E aí, vocês estão ligados, não tem corte, é a resenha fluindo. E também, se você quer andar junto com a gente, quer patrocinar o nosso podcast, cola com a gente. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você que quer patrocinar o nosso podcast, que a sua marca quer aparecer aqui. No próximo episódio já vai começar a aparecer umas marcas aqui. E para você que tem um sonho de contar a sua história aqui no nosso podcast, vou deixar um outro link abaixo. Você vai preencher esse link e vai contar um pouquinho da sua história. A nossa equipe vai analisar e vai entrar em contato com você e vai agendar um podcast. Porque esse podcast, Rafa, é aquilo que eu te falei. É para dar a voz e contar a história daqueles que estão no início da sua jornada ou que já tem uma jornada, mas ainda não se posicionou no digital, que está voltando agora. Então, a minha missão é essa, tá? Trabalhar Legal. com esse público que está no início de carreira, na transição. Eu gosto do PJ que está virando o MEI ou o MEI que está no ME. Eu gosto de andar com essa galera. Rafa, finalizando aqui, manda um recado aí para a câmera para nós finalizar esse episódio, que tá brabo demais. Olá pessoal, tudo bem? Se você quer aprender um pouco mais de leilão, que você quer saber mais informações, ou quer começar nesse mundo, cai para dentro. Vamos marcar a próxima data e você vem acompanhar com a gente todas as informações no próximo podcast. E é isso. E para seguir o Rafa? Na rede social, o Instagram é Raffinan_Fiorentino. Se digitar Raffinan lá, RAFFINAN, vai aparecer o primeiro lá, pode adicionar. E é isso aí, pessoal. Vamos andar junto, vamos ver a explosão desse cara no mercado. Eu quero ver esse método saindo do papel, se tornando uma imersão aqui em Alphaville, um livro. E vamos embora, vamos para cima. Meu irmão, obrigado por esse tempo de qualidade. Que Deus abençoe. Muito obrigado por esse convite, foi um prazer estar aqui. Eu não vejo a hora do próximo. O próximo vai ser ao vivaço, hein? Vai ser top. E aí a gente já vai contar daqui uns 90 dias nós faz esse podcast. Assim que nós bater esse resultado aí, a gente já vai lançar esse desafio, fazer o podcast ao vivo. Combinado, então. Fechou então, Valeu, meu irmão. pessoal. Até mais. Tamo junto. Valeu. Se inscreve aí, dá o like, compartilha esse vídeo e vamos pra cima.